Oi, tudo bem? Eu sou Pedro Ponzo, sou quadrinista e educador e fundador da plataforma digital Arte dos Quadrinhos. Hoje eu estou fazendo esse vídeo para falar um pouco sobre a minha trajetória artística e também um pouco sobre a minha vida para vocês me conhecerem melhor. Vamos nessa? Eu estou fazendo esse vídeo porque já faz mais ou menos 6 meses, um pouco mais de 6 meses, que eu comecei a fazer vídeos no YouTube, lancei uma fanpage no Facebook e também estou com o Instagram. E as pessoas estão se comunicando comigo, muita gente legal vem conversar, vem pedir dicas, vem mostrar seus trabalhos, eu mostro também os meus trabalhos para eles e estou conversando com muita gente. E é comum a pessoa perguntar: mas Pedro, fala um pouco mais sobre essa experiência que você teve com o mercado americano, por que você faz quadrinho autoral, como é que foi essa história, você lá em Paris, foi, voltou, passou quanto tempo, não sei o que. Então, justamente por causa de todas essas perguntas, né, que são naturais, normais, eu decidi fazer esse vídeo para contar um pouco da minha história e um pouco da minha experiência profissional, assim, com mais detalhes, certo? Então vamos começar do começo, tá? O meu nome completo é Pedro Ponzo Ferreira. O Ferreira vem do meu pai, Francisco José Fonseca Ferreira, e o Ponzo vem da minha mãe, Maria da Conceição Ponzo. Então o lado da minha mãe que é o lado italiano, né, que eu herdei esse Ponzo, que eu uso no meu nome, uso como nome artístico, Pedro Ponzo. Então, nasci em 1977, em Santos, São Paulo. Tanto meu pai quanto minha mãe são de Olinda, aqui em Pernambuco. Toda a minha família é pernambucana, mas como eles se formaram, começaram a trabalhar e fizeram faculdade lá no Sul e fizeram especialização, mestrado. Então eles moravam lá em São Paulo. Então minha mãe estava fazendo terminando a faculdade dela de arquitetura lá em Santos quando eu nasci. Então eu nasci em Santos, passei grande parte da minha infância em São Paulo. A maior parte da minha infância foi em São Paulo, até os 8, 9 anos eu vivi em São Paulo. Desde criança, desde que eu me entendo por gente, assim, 2, 3 anos de idade, eu sempre gostava de desenhar bastante. E isso, toda criança gosta de desenhar. Agora, eu tenho um irmão mais velho, Lucas, ele é 3 anos mais velho do que eu. E a gente ficava naquela disputa de quem desenha melhor. Então, ele sempre desenhava melhor, porque é um pouco mais velho, e eu ficava, meu Deus, como é que ele consegue desenhar tão bem? E eu desenhava, tentava desenhar com 3, 4, 5 anos e não conseguia, eu estava sempre insatisfeito com o meu desenho. Eu já como criança eu tinha essa coisa de olhar para o meu desenho e dizer: poxa, eu queria fazer melhor, eu preciso fazer melhor, eu quero fazer melhor. E começou aquela minha obsessão por ter um bom desenho, já dessa idade. E o meu irmão, ele às vezes tirava onda comigo, né, ficava dizendo: eu desenho muito melhor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou mais forte e tal, como todo irmão faz, né? Geralmente essa coisa do irmão mais velho, irmão mais novo, essa disputa. E quando ele foi ficando um pouco mais velho, lá para os 10, 11 anos, 12, e começou a se interessar por outras coisas, começou a sair mais e se interessar pelas garotas e tal. E eu continuei desenhando, até que eu cheguei a ficar tão bom e comecei a ficar um pouco melhor do que ele, assim com uns 9, 10 anos por aí. Aí eu disse: poxa, caramba, que legal, finalmente o meu desenho está conseguindo tomar forma, está conseguindo ficar uma coisa mais assim, eu estou conseguindo ficar tão bom quanto meu irmão, né? Estou conseguindo ficar melhor do que meu irmão. Então foi uma grande alegria esse momento em que eu vi que meu desenho começava a superar o do meu irmão. E assim, foi um grande estímulo, foi muito bom ter essa rivalidade, um ponto de comparação, alguma coisa para você alcançar, alguma coisa para você superar. Foi uma das coisas que me deu um gás assim. No começo
da minha vida artística quando criança, tá? Eu gosto de dizer que toda criança gosta de desenhar. Os desenhistas profissionais, a maioria deles, são aqueles que simplesmente não pararam de desenhar depois que cresceram. Muitas crianças, quando chegam aos 10, 11, 12 anos, elas perdem o interesse e param de desenhar, porque vem a fase da razão. Então, a própria escola, né, o próprio sistema educacional, ele impõe um forte apelo à razão, com a matemática, as ciências, então a razão fortalece muito, e muitas crianças deixam de desenhar nessa fase. E eu sou uma das que não deixou de desenhar, simplesmente isso. Então, muita gente diz, você tem o dom, você não sei o que lá. Eu acho que não. Grande parte da minha experiência, da qualidade do meu trabalho, ela veio justamente desse fato de estar querendo sempre superar, né? Ou superar o irmão, ou superar um outro artista, ou superar a si mesmo, que é o principal. Estar sempre melhor do que si mesmo. Buscar estar sempre melhor do que o próprio trabalho. Não estar nunca totalmente satisfeito com o próprio trabalho. Estar sempre buscando um nível superior, um patamar superior. Então, nessa fase da infância, desses meus primeiros passos na arte, minhas grandes influências eram os animes. Tinha os desenhos animados, mas quando passavam os animes, eu ficava, meu Deus, que é isso? Não, isso é uma coisa totalmente diferente. Eu gostava muito da Hanna-Barbera também, mas quando passava Piratas do Espaço, Speed Racer, Princesa e o Cavaleiro, eu dizia, nossa, isso é que é desenho animado, cara, isso é que eu quero fazer. Então foi uma influência muito forte esses animes, eu esperava com muita ansiedade assim para poder assistir. Speed Racer, Piratas do Espaço, eu era fã de Piratas do Espaço. Princesa e o Cavaleiro eu assisti menos, eu não sei se não bati o horário. O próprio Pinóquio, aquele anime que me traumatizou, a mim, e eu acho que a grande maioria da minha geração que teve a sorte de assistir esse desenho ficou meio traumatizada com Pinóquio. Então foi a minha introdução ao terror, Pinóquio. E Speed Racer, Piratas do Espaço era uma coisa que me dava assim uma sensação de um universo dessa ficção científica do espaço, da gravidade, cometas e naves interestelares. Aquela época eu assisti Star Wars também, mais ou menos na mesma época. Então, e jogava Atari também. Então, tudo isso formou um pouco assim as minhas referências mais antigas que eu posso recordar, tá? Então, eu morava em São Paulo com minha família. A minha mãe se separou do meu pai. Esse meu irmão Lucas, ele é meu irmão de pai e mãe, tá? Mas a minha mãe se separou quando eu tinha 3 anos e passou a viver casou novamente e passou a viver com Paulo, meu padrasto, que me criou, né, desde os 3 anos e tal. Ele já tinha 3 filhos, né, que era Caetano, Mariana e Chiquinho. Aí o que acontece? Esses 3 filhos, eles passavam um tempo morando com a gente e iam para lá e para cá, mas eles moravam com a antiga mãe deles. Bom, enfim. O que acontece, eu tive muitos irmãos e o Caetano, ele também desenhava muito bem. E ele era desenhava muito melhor do que todo mundo, né? Ele era um grande desenhista. E ele foi uma outra referência, assim, que me deu muito apoio, que me inspirou muito a me superar. E ele analisava meus desenhos e dava dicas. Isso foi muito importante para mim também. E o que acontecia? A gente morava em São Paulo, mas o meu irmão Lucas, ele tinha uma alergia muito forte. Ele tinha uma alergia muito forte, não conseguia uma bronquite, uma alergia à poluição da cidade, tá? E o que aconteceu foi que a gente não pôde mais morar em São Paulo e a gente teve que vir aqui para o Nordeste, onde tem um clima melhor para ele. E quando a gente veio para cá, eu tinha uns 10, 11 anos, tá? 10, 11, 12 anos. Nessa época a gente foi para Fortaleza. E nessa época que eu morava em Fortaleza foi quando eu comecei realmente a ler quadrinhos. Então foi quando eu me aprofundei nos quadrinhos. Eu tive um amigo que é o Edésio Santana. Não, ainda tenho, né?
É porque a gente se fala muito pouco hoje, que ele mora lá na Polônia, casou com a polonesa, tá lá, numa boa. Aí, esse meu amigo Edésio, que a gente chamava ele de Batata, o irmão dele tinha uma coleção imensa de Marvel DC. Ele tinha praticamente tudo da Marvel DC. Era uma estante, assim, eram corredores. Não, corredor, calma. Era um corredor que tinha várias estantes da Marvel DC. Então eram umas 6 estantes dessa aqui, tá? Cheias daquele quadrinho da Marvel DC, formatinho. E o que acontecia? Eu chegava na casa dele e dizia, rapaz, eu vou levar hoje isso. Selecionava tudo, eu gostava mais da Marvel, mas eu li também da DC, mas era principalmente Marvel. Li todas, Super Aventuras Marvel, X-Men, eram as 2 revistas que eu mais gostava. A que eu mais gostava era Super Aventuras Marvel, que vinha ali, né? Era a coleção mais finesse que tinha. Aí depois começou X-Men, Hulk e um bocado de outras coisas. Eu nunca gostei muito da DC, eu tenho que confessar isso. Que eu lia, mas era uma coisa que não pegava, não tinha uma pegada assim, um apelo muito legal pra mim não. Mas nessa época eu comecei a traçar tudo que tinha de Marvel na estante da casa desse meu amigo, Edésio Batata, como a gente chamava ele na época. Mas aí o que acontece? Eu gostava também de ler A Espada Selvagem de Conan, que o meu pai comprava para mim. Eu gostava muito de ler Turma da Mônica também. Li muito quando criança Turma da Mônica. Quadrinhos da Disney eu também gostava. Mas quando eu comecei a ler Marvel, DC, então eu parei um pouco de ler Turma da Mônica e Disney, né? Ficar só Marvel, DC, e Conan sempre foi uma grande referência, tá? Conan, desde lá de São Paulo, que pegava uma, pegava a outra. E nessa fase também, quando a gente voltou, é porque eu morava em São Paulo, mas sempre vinha para Olinda, para ver a minha avó. Às vezes eu passava um tempo morando com minha avó. E nessas indas e vindas, eu conheci aqueles quadrinhos de terror da editora The Art. Esses quadrinhos de terror também foram uma grande influência. Eugênio Colonese e o grande Flávio Colim eu conheci ali também. E Jaime Cortez, grandes artistas que me influenciaram muito. Tá? O Flávio Colim, quando eu bati o olho, eu dizia, poxa, tem um quadrinho daquele cara. Tem um quadrinho daquele cara, tem um quadrinho daquele... Eu ficava, poxa, o que ele faz, esse tracinho, né, que começa fininho, engrossa, aquele tracinho que ele fazia com pincel, era incrível, era inconfundível. Quando eu vi uma revista, poxa, é porque os outros você nem sempre tem aquele estilo forte, mas o Flávio Colim era aquele que você batia o olho e dizia, não, ó, tem um desenho daquele cara, massa. Pronto, mas enfim... Quando a gente estava morando em Fortaleza e eu estava lendo Marvel DC, teve uma vez que eu estava saindo da escola, eu estava saindo do fliperama, porque um dos meus grandes vícios é videogame, tá? Então, na época, eu saía da escola e ia direto pro fliperama, passava lá 1 hora ou mais jogando Mortal Kombat, era principalmente Street Fighter, depois o Mortal Kombat, Cadillacs e Dinossauros. Nossa, eu jogava demais isso aí. Mas o que aconteceu? Quando eu saí do fliperama, passei na banca de revista, encontrei uma revista meio estranha, uma revista meio esquisita, meio fora do padrão. Eu disse, como assim? Né? Essa capa é uma foto? Essa capa é uma caixa de madeira, uma fotografia com uns fios assim por cima? Que coisa estranha. Eu vou levar para ler. Tá? É Sanoman? Sanoman? O que é? Mas, enfim, era Sandman. E quando eu comecei a ler aquilo ali, era uma revista da Casa de Bonecas, Desencontrada, era o número 2 ou 3 da Casa de Bonecas. Mas assim, de qualquer jeito eu olhei e disse, meu irmão, que doideira é essa? Que coisa louca, que coisa interessante, que coisa diferente. E então, assim, eu me apaixonei instantaneamente por Sandman, por todo esse universo de Sandman.
por esse imaginário que Neil Gaiman criava e descrevia. Fiquei fã, na hora eu fiquei fã e comecei a comprar tudo. E assim, eu comecei a curtir mais o lance da DC, um lance mais filosófico. E foi nessa época que eu comecei a fazer as minhas próprias histórias em quadrinhos. Porque eu gostava muito, ainda gosto, né? Mas naquela época eu lia muita poesia. Gostava muito de poesia, tinha amigos que gostavam de poesia. Minha grande amiga gostava de poesia, era amiga e uma grande paixão platônica que eu tinha também, que ela gostava muito de poesia, escrevia muito, e escrevia muito melhor do que eu, né? E eu tentava chegar perto nesse sentido da poesia, né, junto com ela. E o que acontecia era que eu precisava escrever sempre um poema e fazer um desenho para me sentir realizado no dia. Então, se naquele dia eu não escrevesse um poema e fizesse um desenho, eu me sentia meio que assim, que não tinha feito o que deveria ter feito, tá, naquele dia. E quando eu comecei a ler Sandman, eu comecei a pensar, eu vou juntar os dois, vou fazer quadrinhos agora, quer saber? Eu já curti tanto, é isso que eu quero fazer mesmo, eu vou fazer. E eu comecei a fazer e as minhas primeiras HQs, elas eram muito experimentais. O interessante é isso, que eu fazia os quadrinhos de formatos diferentes, fazia texturas, né? Misturava poesia com os quadrinhos, fazia forma assim diferente. E é interessante porque eu não sabia direito o que ia fazer, né? Todo desenho, todo poema que eu fazia, o meu processo criativo da adolescência era esse. Eu chegava e fazia. Eu começava a escrever, vinha a inspiração, eu começava a escrever. Na hora de fazer o desenho, eu começava a desenhar, não fazia esboço. Na medida em que eu desenhava, eu ia descobrindo o que eu estava fazendo e interpretando o que eu estava fazendo. Então, com quadrinhos também era assim. Na medida em que eu fazia primeiro a separação dos quadrinhos, não sabia o que ia desenhar dentro. Começava a desenhar e começava a criar a história no momento em que estava desenhando. Então, era um processo de criação poética muito legal. Acho que hoje em dia seria válido refazer esse tipo de processo criativo também, muito interessante, de um quadrinho mais poético, de você simplesmente se expressar e ir colocando o que vier na mente, e ali você vai juntando e vai descobrindo o seu próprio trabalho na medida em que vai criando, né? Na medida em que vai materializando ele. E depois que você termina, que você vai entender e interpretar aquilo ali, tá? Pronto. Então, eu tinha esses dois lados. Um lado mais nerd, que gostava de videogame, que gostava de fliperama, que gostava de quadrinho, amava DC, e tinha um lado mais cult, que gostava de filosofia, gostava de poesia, gostava de arte erudita, entre aspas. Enfim, eu sempre tive meio que essa dualidade na minha vida como artista, como criador. Mas enfim, Sandman me influenciou muito para fazer quadrinhos. E foi nessa época que eu comecei a fazer a Cidade de Alex. A Cidade de Alex é um projeto que eu tenho desde os 13, 14 anos, que é uma coisa que fui construindo com o tempo, algumas experiências de vida que eu tive meio confusas, tá? Amorosas, eu tinha um amigo que namorava com duas irmãs, enfim, eu não vou entrar nessa história, que é meio confusa, tá? É meio confusa, mas eu comecei a fazer história em quadrinhos nessa época, a Cidade de Alex, que vocês podem ver lá no meu site, que eu passei todo esse tempo refazendo, repensando, criando, recriando, enfim. E lá em Fortaleza, o meu padrasto Paulo, ele me mostrou os trabalhos de Léo, porque esse meu padrasto Paulo, vamos lá, eu vou explicar, certo? Tem o meu padrasto Paulo, certo? Que ele já tinha 3 filhos. A ex-mulher de Paulo, tá? O irmão dela, o irmão da ex-mulher do meu padrasto é Léo, Luiz Eduardo de Oliveira, que é um grande autor de quadrinhos que mora lá na França,
tá? E foi nessa época que o Paulo me mostrou o trabalho de Léo, o Aldebaran, que estava saindo lá, que estava fazendo sucesso, e que não sei o que lá, Pedro, olhar isso, não sei o que. Então foi o primeiro contato que eu tive com as bandas dessinês. Eu já conhecia alguma coisa de Moebius, mas esse foi o meu primeiro contato assim, mais forte, mais vívido com as bandas dessinês. Então eu tive uma grande influência também do trabalho de Léo já desde essa época, desde os meus 15, 16 anos. Então pronto, nessa época em Fortaleza já estava determinado na minha vida que eu ia fazer quadrinhos. Eu tomei essa decisão. Quando eu vi o trabalho de Léo, eu disse, não, pô, tem Sandman, tem Cavaleiro das Trevas, tem Sandman, tem Léo, então o mundo é mais vasto do que a gente pode pensar num primeiro momento. Então existe uma margem aí para eu poder criar, me realizar como artista fazendo isso aqui. Então quero fazer história em quadrinhos e acabou-se. Então lá em Fortaleza, eu com meus 15, 16 anos, tomei essa decisão de fazer quadrinhos, tá? Então isso iria me acompanhar a vida inteira e me acompanhou até hoje, continuo fazendo quadrinhos. O que aconteceu foi que lá em Fortaleza não havia faculdade de artes plásticas. Como eu fiz pintura a óleo na época, e já havia feito conservatório também, mas o conservatório eu fiz lá em Dourados, na época que eu estive em Dourados. O que aconteceu é que eu queria me aprofundar em arte. Eu conheci também o trabalho de Dave McKean, Bill Sienkiewicz, Electra Assassina, Asilo Arkham. Foram obras também que me marcaram muito. Então, George Pratt, Alex Ross, já tinha saído Marvels. Então, pensei, poxa, quadrinhos já é uma coisa que é uma arte já elevada. Então, eu quero ser um artista de quadrinhos, um quadrinista que seja assim, diferente desse padrão Marvel DC. Eu quero ser que nem Dave McKean, ou que nem Bill Sienkiewicz. Eu quero criar um negócio assim, bem louco, bem, sabe? Bem alternativo assim, misturar madeira com, sabe, fotografia, e pegar um relógio e desmontar e assim, colocar e fazer, recortar e colar um pedaço de renda. E eu tinha essa intenção de ser um quadrinista mais artístico, como Dave McKean, Bill Sienkiewicz. E por isso eu decidi fazer artes plásticas, mas lá em Fortaleza não tinha o curso de artes plásticas. O curso de artes plásticas mais próximo que tinha era justamente em Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. Como a minha avó e toda a família da minha mãe morava em Olinda, então eu tinha um espaço, né, para poder morar em Olinda e estudar na UFPE. Então a minha mãe, filho, faça arquitetura, né? Porque ela é arquiteta, faça arquitetura, quadrinhos você faz como hobby, faça arquitetura e você tem uma profissão, não sei o que. Eu, não, vou fazer quadrinhos, vou fazer pintado, vou fazer artístico, vou fazer. Fui meio teimoso, tá? Graças a Deus a minha família me deu apoio nisso e acreditou em mim. E eu vim aqui, fiz o vestibular para artes plásticas na UFPE, passei de primeira, graças a Deus, e o que aconteceu é que eu me mudei de Fortaleza e vim morar aqui em Pernambuco, onde comecei a cursar licenciatura em Educação Artística, Artes Plásticas, aqui na UFPE. Aí começa uma nova fase da minha vida e da minha trajetória artística. Na UFPE foi onde eu conheci a minha esposa Roberta Cirne, que também é quadrinista. Hoje em dia está aí fazendo muito sucesso com Sombras do Recife, falando sobre lendas e mitos, assombrações aqui da região de Recife e Pernambuco em geral. E aconteceram muitas outras coisas interessantes, eu vou contar com calma no próximo vídeo, beleza? Então é isso, esse foi o capítulo 1 da história da minha vida. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comente, compartilhe
E se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Esse foi o primeiro capítulo da história da minha vida. Pronto, nessa época em Fortaleza eu já estava condenado e